Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus o Cristo. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra no livro 1 Samuel. Nós vamos estar lendo capítulo 1, do versículo 9 ao 11. 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Todos acharam? Amém. Tem gente procurando aí. Ainda tem gente procurando. 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Amém. Meus queridos, minhas queridas, ao pensar em Ana, pensamos em persistência e fé. Nós vemos aqui o marido de Ana, Eucana, que é um levita, descendente de Coate, que devia desfrutar também de uma certa posição social como chefe da família de Sufim, da montanha de Efraim. Isso fica claro para a gente no primeiro versículo. E esse homem, Eucana, ele tinha duas mulheres, Penina, que se chamava Pérola, que significa pérola ou coral, e Ana, que quer dizer graça. E eles subiam de ano em ano. E também nós percebemos que eram um casal piedoso, que anualmente se dirigiam a um santuário em Siló, que ficava a cerca de 18 quilômetros ao norte de Betel, para ali, em solene festividade, prestar culto ao Senhor dos Exércitos. E nós estamos aqui numa época da história quando a esterilidade era motivo de zombaria e escárnio para qualquer mulher judaica. E aí nós vemos Ana enfrentando um problema a mais. Ana torna-se alvo da chacota da parte da outra esposa do seu marido. A gente vê no versículo 6 que a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer. E o que eu acho interessante, existe algo intrigante nisso aqui e que precisa ser esclarecido, é exatamente a questão da poligamia, que embora fosse tolerada pela lei de Moisés, não era em hipótese alguma a vontade de Deus. E vemos o desgosto que isso causou em Elcana, como também em tantos outros, e resultava numa vida conjugal sob tensão, né? Até porque dentro desses casos sempre haveria um favoritismo. Mas deixe-me lhes falar algo. Havia um dispositivo conjugal que, se a primeira mulher, a amada, ela fosse estéril, o homem poderia casar-se com uma segunda. E a permissão era dada somente neste caso de esterilidade. E esse era o dispositivo que existia nessa lei judaica. E é importante que a gente entenda isso, porque a compreensão desses fatos vai nos ajudar a evitar o julgamento sobre certos personagens bíblicos, ok? A esterilidade de Ana é atribuída diretamente à ação divina. Deus não lhe permitira ter filhos a fim de prepará-la para o nascimento de Samuel. Sabe, meus queridos, Deus, Ele pode às vezes permitir que tenhamos decepções, ou então conduzir-nos
a situações em que Ele possa continuar a realizar a sua vontade em nossas vidas. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui está enfrentando batalhas, está passando por dificuldades, situações que levam a grandes decepções, situações que desanimam e deixam a gente cansado. Mas não esqueçam, essa situação que nós estamos vivendo, que você e eu estamos vivendo, é para que Deus possa continuar trabalhando e realizando a sua vontade em nossas vidas. E esse livro de Samuel, ele vai descrever o momento decisivo da história de Israel. Por quê? Porque ele vai registrar a transição da teocracia, que é o governo de Deus, para a monarquia, cobrindo um período de mais ou menos quase 100 anos, entre o nascimento de Samuel até a morte de Saul. E as rédeas do governo passariam do juiz para o rei. Samuel foi o último juiz. E o conteúdo do livro de Samuel vai concentrar-se em 3 grandes líderes nacionais: o próprio Samuel, Saul e Davi. E a influência de Samuel se encontra não em grandes feitos militares e muito menos em habilidades diplomáticas ou tino político, mas em integridade pessoal e incessante lealdade a Deus. Era assim Samuel. E esse livro, ele também vai contrastar o caráter dos 2 primeiros reis de Israel. Por quê? Saul, ele era um homem segundo a carne, que atingiu todo o seu potencial. Mas Saul era uma pessoa ciumenta, Saul era um homem depressivo e também era egocêntrico. Já Davi era heróico, corajoso, espiritual e dedicado a Deus. No livro, a gente vai encontrar Davi como jovem pastor, músico, escudeiro. Ele era soldado, genro do rei, candidato e ungido ao trono, autor de salmos e fugitivo. Nós vemos assim Davi no livro. Mas isso não significa a impecabilidade dele. Nós sabemos que Davi cometeu muitos pecados e a Bíblia registra isso, não é? Mas tinha uma inclinação ao arrependimento e à confissão de pecados. Era assim o coração de Davi. Vocês percebem aí a diferença? A maior parte das profecias de Samuel foi cumprida em épocas passadas, mas as predições de uma monarquia forte podem prefigurar o reino de Jesus, que nasceu da linhagem de Davi e é conhecido como filho de Davi. Mas o que eu quero trazer para vocês nessa tarde é que a oração de Ana mudou o curso da vida de Ana e também exerceu um impacto tremendo sobre a nação. Deus coloca o filho de Ana numa função chave como profeta durante a vida do rei Davi, e a influência de Samuel se estendeu além da sua vida, porque deu um grande impulso ao movimento profético. Agora eu pergunto a você, e eu perguntei também para mim quando eu estava fazendo isso aqui: se estivéssemos no lugar de Ana, como é que nós teríamos reagido? Veja só, Ana não retrucou a sua rival, tá? Ela não levou em conta o insulto recebido pelo principal sacerdote e juiz sobre Israel, que era Eli, tá? Quando esse vem e toma ela por embriagada, ao pensar que a sua oração fosse uma manifestação de embriaguez. Quem leu o texto sabe, ela está ali balbuciando, e ele pensa que ela tinha tornado, né, o caldo, e vem dizer que ela estava bêbada. E ela, o que é que ela faz? Ela diz assim: pelo contrário, a gente vê, ela coloca a sua tristeza e tribulação de espírito diante de Deus. Que coisa tremenda, gente. Que lição essa mulher passou para a minha vida. Ela vai orar sinceramente, com o coração contrito e quebrantado. Ana vai derramar a sua alma perante o Senhor. E a coisa mais linda que eu vi é que ela
acreditou que aquela situação persistiria apenas por algum tempo. E nós, como reagiríamos? Como responderíamos no meio da tormenta da nossa maior dor, se um irmão, ou até mesmo nosso pastor, nos acusasse de estar fazendo mal? Quanta murmuração seria, hein? Quanto levante para se defender? Provavelmente a maioria de nós aqui perderia a oportunidade de ver um insulto ser transformado em bênção. Provavelmente perderíamos. E é isso que eu peço que o Senhor esteja ministrando o nosso coração nessa tarde. A questão, então, passa a ser: como é que a gente faz para trazer à memória, desenvolver dentro do nosso coração aquilo que nos traz esperança? Como fazer para gerar o que pode nos transformar? Como esperar, mesmo contra a esperança? O que nos levará a alcançar e usufruir as bênçãos tão desejadas? Nós queremos as bênçãos, mas o que é que vai fazer a gente alcançar e usufruir dela? Eu coloquei 3 tópicos aqui. Primeiro, tomando posição. Nós vemos no versículo 9 que Ana, mesmo com amargura de alma, ela se levanta. E ali a gente percebe que Ana já havia decidido dentro do seu coração. Então, meus amados, ao nos posicionarmos, determinamos o objetivo que queremos alcançar, encontramos quebrantamento e nos humilhamos perante o Senhor. Segundo ponto, sabendo a quem estamos pedindo. Ana fez um voto ao Senhor, está lá no versículo 11. O Senhor dos Exércitos, esse é o nome do Senhor em sua manifestação de poder. Jeová é o Senhor dos Exércitos, exército de guerreiros. O Senhor é o Rei da glória e está vestido de majestade, está vestido de poder. E como Senhor dos Exércitos, Deus pode comandar e guiar todos estes exércitos para que cumpram seus propósitos e ajudem o seu povo. E o terceiro tópico, que é muito precioso, desenvolvendo a gratidão. Como isso é precioso. Ana já não tinha um semblante triste, a gente vê no versículo 18. Essa é a maneira como demonstramos a Deus a nossa entrega, nossa confiança, nossa dedicação e o nosso descanso. Coração grato. Coração grato. Ana se posicionou, tá? Ela sabia a quem estava pedindo e entregou ao Senhor o alvo do seu pedido em gratidão. Versículos 27 e 28, Ana diz: o Senhor atendeu o meu pedido, ao Senhor entreguei. Olha só, a coisa que Ana mais queria era um filho varão. Quando o Senhor atende o pedido dela, ela entrega esse pedido ao Senhor. Eu quero dizer para vocês que às vezes a gente precisa perder para ganhar, viu? Precisamos perder para ganhar, precisamos morrer para viver. Aí no capítulo 2, a gente vai ver o cântico profético de Ana, que exalta o cuidado providencial de Deus para com todos aqueles que são fiéis. E aí nós vemos Ana lucrando posteriormente 500% com a bênção do voto cumprido. Por quê? Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E Samuel crescia diante do Senhor. Então, para terminar, meus queridos, eu quero lhes dizer que o nosso Deus fará o bem surgir de todas as aflições, de todas as perseguições, de todas as provações e sofrimentos. Creio nisso. Porque o bem que Deus leva a efeito é conformar-nos à imagem de Cristo e, finalmente, levar a efeito a nossa glorificação. Deus se deleita na fé e na persistência do seu povo. Fé e persistência.
determinação, posicionamento, gratidão, tudo isso além do coração do nosso Deus. Portanto, nesta tarde, início de noite, eu digo a vocês, determinem-se, não desistam, não parem de crer, não percam o alvo, peçam, entreguem, confiem, descansem. Afinal de contas, nós servimos ao Senhor dos Exércitos. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.